Me chamas sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, no mar profundo, aguento em fé. O teu nome vou chamar, para lá das ondas vou olhar. Se a maré subir, no teu abraço vou ficar, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça é abundante, as tuas mãos vão me guiar. O medo acampa à minha volta, contudo tu não falharás. O teu nome vou chamar, para lá das ondas vou olhar. Se a maré subir, no teu abraço vou ficar, pois eu sou teu e tu és meu. Confiança sem fronteiras, quero andar sobre as águas até onde me chamares. Leva-me para lá do que é o mais profundo, chegar a uma fé sem fundo, mergulhar na tua presença. Guia-me onde a confiança sem fronteiras, quero andar sobre as águas até onde me chamares. Leva-me para lá do que é o mais profundo, chegar a uma fé sem fundo, mergulhar na tua presença. Guia-me onde a confiança sem fronteiras, quero andar sobre as águas
e por teu nome vou chamar. Para lá das ondas vou olhar, se a maré subir no teu abraço vou ficar, pois eu sou teu e tu és meu. Vamos lá. Olá a todos, muito boa noite. Quero começar com uma pequenina história. Conta-se que uma mãe levava uma criança de mão dada, né? E que ia ao encontro de Gandhi. Ao chegar à presença de Gandhi, dirige-se a mãe para o Gandhi. Gandhi, diz à minha filha para não comer chocolates. E o Gandhi fica surpreendido com o pedido, vira-se com simpatia, com compreensão para a menina e depois desloca o olhar para a mãe, assim comprometido com a proposta que lhe é feita, e diz: hoje eu não posso, volta daqui a uma semana. E assim foi. Passou uma semana e diante de Gandhi aborda a criança e diz-lhe: deixa de comer chocolates. Estranho a atitude de Gandhi. Porquê que ele não disse logo no primeiro dia, para poupar tempo e sobretudo gastos também para aquela família, né? Em ir uma segunda vez ao encontro dele? Precisamente porque Gandhi também gostava de chocolates e também os comia. E precisou de uma semana para deixar de comer chocolates, para poder dizer à criança para deixar de comer chocolates. A força do exemplo. Bom, isto também para dizer um bocadinho que eu estou aqui na posição de quem também ainda não deixou de comer chocolates. E estou aqui como na condição de aprendiz, estou aqui na condição de devedor e nesse sentido tudo aquilo que eu fale não tomem como exemplo vivido, porque não é. É uma tentativa de, no fundo, eu próprio me propor a definir estratégias para ler um bocadinho sobre a palavra, né, que me enriqueça e que me transforme. E acontece hoje com este tema, não é? Valores com valor, é um tema vastíssimo e que eu quero focar aqui sobretudo sobre a importância dos valores e definir aqui algumas estratégias fundamentadas no Evangelho para podermos começar a trabalhar isso dentro de nós. E começamos aqui com esta imagem. É uma imagem aparentemente assim dura, difícil, não é? E a pergunta que surge inevitavelmente é: quanto desta imagem se reflete na nossa realidade interior? Quanto é que a nossa realidade poderá estar assim? Parece uma imagem assim um pouco agressiva, no sentido de seco, desidratada, sem chama, mas a chama está lá. As fissuras acabam por começar a ceder e entre as frinchas da porta a luz do divino que nos habita começa a tentar surgir. Mas a porta continua fechada, a loquete. E a ideia é perceber como é que nós podemos abrir essa porta. Haverá assim
uma dica que seja assim essencial ou nuclear que abra logo de vez a porta. O que nos convém viver como espíritos eternos, o que nos move, o que deve suportar as nossas decisões. Ora, para nos ajudar a descobrir essa chavinha que abre o aluquete e que nos possibilita essa entrega ao divino, eu vou-me servir aqui de uma teoria. Chamo-lhe a teoria da batata. E quando nós estamos com teorias, nós temos que perceber o que é uma batata. O que é uma batata? Quem é que sabe dizer o que é uma batata? É uma coisa simples, que a gente gosta muito. Um tubérculo. E isso em linguagem simples é o quê? Tubérculo é o quê? Tubérculo é uma definição científica, não é? Da botânica, mas simples. É uma raiz. É interessante. Um fruto debaixo da terra. Mas a botânica, ela tem uma definição muito particular, que eu acho-lhe muita piada. Segundo a botânica, diz que a batata é um caule arredondado que se desenvolve abaixo da superfície do solo como órgãos de reserva de energia. Amido, sobretudo, e inulina. Eu nem sei o que é inulina. Não sei, mas deve ser uma coisa boa, porque eu quando como batatas fritas delicio-me. Deve ser por causa da inulina. Ora bem, e o que é que tem a batata a ver connosco, né? O que é que tem a banana a ver com o pescoço da girafa, né? Ora, de certa forma, nós também somos reservas do divino nesta terra. É uma terra que nos é fria, tantas vezes, que nos é escura e que nós perdemos-nos aí quando assim é, nesse percurso ondulante em direção ao infinito. Falha-nos a luz. E aqui com esta teoria da batata nós vamos perceber que não há razões para desistirmos, apesar das dificuldades. Então descobriu-se que enquanto houver batatas na Terra, nós teremos sempre modo de fazer com que tenhamos luz. Quando esta luz, por exemplo, nos faltar, que vem lá das barragens, por aí fora, não é? Das energias eólicas, por aí fora. Então, agora nós temos a força, não do Gandhi, a força do exemplo do Gandhi, mas temos a força do exemplo da batata. Vamos ver.
E pronto, temos luz. Quer dizer, além da batata nos dar as batatas fritas tão boas que nos viciam, né? Eu às vezes chego a pensar que o amor devia ser assim uma coisa que nos viciasse logo à primeira, como as batatas fritas. Às vezes quando existem aqueles convívios de família ou amigos, as batatas fritas estão lá sempre presentes. E há sempre alguém que diz, tira-me essas batatas fritas da frente porque eu já não resisto à tentação. Mas e se o amor fosse como as batatas fritas? Será que aquela pessoa diria, tira-me o amor da frente? Porque é que não vicia? Bem, isso no fundo é perceber que o amor tem passos, é um processo, é muita coisa, mas certamente que deve começar por alguma coisa primordial. Este exemplo da batata também pode nos ajudar a perceber, a resolver aqui algumas ansiedades. Quando, por exemplo, nós lemos que a árvore é conhecida pelos frutos, é certo, mas será que a árvore não pode ser conhecida pelas raízes? Não pode ser conhecida pelas folhas? Não pode ser conhecida pelo caule, pelo tronco, pela casca? Será que pela casca nós não podemos perceber se é uma boa árvore ou não? Então é isso. Uma outra questão, e se bem observamos ali, é que a batata por si só, ela não foi motivo de luz, ela precisou de algo, de duas forças. E curiosamente, não duas forças contrárias. Ele testou primeiro o lado em que os ímãs se afastavam e depois ensaiou o lado em que os ímãs se atraíram. E colocou esses dois lados em cada extremo. O que quer dizer que nós, para darmos valor aos valores, nós temos que estar alinhados com aquilo que nos faz sentir bem e realizados, com um bem maior. Sair da nossa casca, da nossa fixação mental, de viver sempre do mesmo jeito, de responder do mesmo jeito. Fazer diferente, sentir diferente do que aquilo que nos é hábito. E dar importância, de facto, àquilo que nos alimenta para um futuro melhor. Então, como é que nós podemos acender essa luz que está dentro de nós e que nós muitas vezes fechamos, e ela não deixa de ser, mesmo assim, esse grito silencioso que nos chama a manifestar o divino em nós? Como é que nós podemos lhe dar a mão e trazê-la para a nossa vida? Emmanuel assevera-nos: é da lei que o divino se identifique com o que seja divino, porque ninguém contemplará o eterno se tem como prioritário o efêmero do coração. E reparem que isto vem de encontro à teoria da batata. Houve um alinhamento daquilo que atrai, daquilo que aproxima, daquilo que nos identifica com o Evangelho do Cristo. Só assim poderemos ter luz quando nos falta luz. E depois acrescenta: seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. E aqui é interessante perceber, muitas vezes, nestes momentos, quando nos falta a luz em casa, não é? E não temos batatas, a gente fica perdido, não é? E a questão, aquela questão existencial, qual é o sentido da vida? E eu acho que esta aqui pode ser uma boa resposta. Seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. E reparem que ele não diz vivência, a vivência dos valores. Ele diz despertamento, que é despertar, abrir a porta do nosso ser egóico ainda
por razoáveis motivos, não é? Percebendo a evolução a que estamos sujeitos, mas que mais cedo ou mais tarde se libertará. Mas temos que dar prioridade ao despertamento dos valores íntimos. E aqui, na área das psicologias, não é? Existem autores que defendem que se nós investirmos a nossa vida nesse despertar dos valores íntimos, e vamos já ver alguns, nós com isso podemos obter, imaginem, maior motivação para alcançar os nossos objetivos. Ajuda-nos, se dermos prioridade aos valores íntimos, ajuda-nos a tomar melhores decisões e ações. Aumenta o nosso grau de autoconhecimento. São a base para vivermos uma vida em plenitude relativa e de satisfação também relativa. E permite-nos perceber qual a origem dos nossos conflitos para que possamos ultrapassá-los. E se nós não respeitarmos ou se tendermos a esquecer ou a distrairmos-nos desta tarefa primordial, é muito normal nós começarmos a sentir aquela desidratação e sentirmos um vazio, sentirmos uma ansiedade, sentirmos uma angústia, sentirmos sofrimento, tristes, sem vida. E então, eu agora vou aqui dar 2 exemplos reais que nos ajudam a perceber o quanto os valores são importantes e como é que eles funcionam na tomada das nossas decisões e na definição até dos nossos comportamentos. Porque é que nós nos comportamos desta ou daquela maneira? Então houve uma denúncia de violência doméstica e uma recém-licenciada em Direito, ela foi convocada a defender o acusado. E trata-se de uma situação em que o acusado, não tinha dinheiro e o Estado, por lei, tem que garantir a defesa do arguido, ainda presumindo-se que ele seja sempre inocente. E isso sem custos para o arguido, né? Ou seja, todos os contribuintes pagam para que ele tenha acesso a essa defesa. Mas a advogada tinha um valor muito vincado nela, que era o valor da diligência profissional. Ela, com aquilo que aprendeu, ela ia dar tudo para defender o cliente. E o que é que aconteceu? É que ao longo do caso, o acompanhamento da advogada, não é? Ela foi-se apercebendo que o arguido, na verdade, era verdadeiramente o responsável pela queda da queixosa e que a colocou numa situação de mobilidade muito, muito limitante. A advogada, mesmo assim, focando-se no valor que ela tinha como premissa da ação, ela evocou aquilo que chamam a presunção da dúvida em direito. Não sei se é assim, mas existe a presunção da dúvida, no sentido de que se o tribunal ou se o juiz verificar que existe uma possibilidade de dúvida de ele não ter empurrado a companheira, não há como culpá-lo e condená-lo de alguma forma por isso. Curioso é que esta jovem, não é, recém-licenciada, ela levou o caso até ao fim e, surpreendam-se, ganhou a causa em tribunal. A miúda, a companheira que foi vítima de violência, ela continua sem indemnização, continua com limitações e o responsável por aí. Resultado, e isto para vermos como é que os valores determinam a nossa ação e como eles são a origem do nosso conflito interior.
ela não suportava, ela dormia mal, ela não estava bem com a consciência dela e passado uns tempos ela pega no cartão da ordem dos advogados e vai à ordem e entrega o cartão e desiste de ser advogada, porque ela percebeu que dentro dela havia um valor que era acima de todos o mais importante e que devia ser o motivo do seu comportamento, que era o valor da verdade e da honestidade. Entretanto, vamos colocar aqui outra situação. Imagina que nós estamos numa situação de desemprego e duas pessoas, não é, estão a discutir por esse emprego e têm dois valores, tanto um como o outro. Um tem os dois valores da honestidade e da segurança. Então, na proposta de emprego, o que é que acontece? É quem está a oferecer o emprego diz-lhe assim: olha, eu tenho aqui um trabalho para ti, mas nós não sabemos se isto é legal. Ele não tem nada de legal, mas também não tem nada de ilegal. Portanto, há aqui uma dúvida. E é curioso que a primeira pessoa que lhe oferecia esse trabalho, ela tem uma atitude muito diferente relativamente ao segundo. É que a primeira, ela avaliou a proposta e pensou: eu, se tiver este trabalho, eu vou conseguir dar melhor educação aos meus filhos. Eu vou conseguir pagar as minhas dívidas. Eu vou conseguir pagar a farmácia para me cuidar das doenças que tenho. Isto quer dizer que ela, entre os dois valores, não é? Ela colocou o valor da segurança em primeiro lugar e o da honestidade em segundo. Comparativamente com o primeiro, acontece que a segunda pessoa, neste caso, ela categoricamente rejeitou. E também, como desempregado, estava necessitado de dinheiro, mas rejeitou categoricamente. A honestidade acima de tudo. Bem, e agora? Quem é que está certo? Quem é que está errado? Complicado. Os valores do Cristo às vezes são tão difíceis de pôr em prática, precisamente por causa desta ambiguidade. Talvez por isso Jesus compreendera aquela que foi apanhada em adultério e condenada, não é? E apedrejada à pedra, mas ele compreendeu que se calhar aquele espírito comportou-se daquela maneira porque deu prioridade ao valor da segurança, em detrimento da honestidade e da dignidade humana. Portanto, isto é muito, muito delicado. E nós estamos aqui só a dar 2 exemplos de valores, e eles são vários. E certamente que nós, na nossa vivência, é como aqueles níveis do som, não é? Os valores estão sempre assim. Uns estão mais em cima, no outro dia estão mais em baixo, e é uma oscilação. E a ideia é nivelar. A ideia é nivelar todos os valores. Mas lá está, passo a passo, nos valores que melhor nos convém. E nesse percurso e na força destes exemplos, nós temos um caso muito particular e que eu aprecio muito, que é o caso do Aristides de Sousa Mendes. O Aristides de Sousa Mendes ele é conhecido por passar vistos aos refugiados no tempo da Segunda Guerra Mundial, quando a França foi invadida pelos nazis. E o Aristides de Sousa Mendes escreve e testemunha o seguinte: como informei toda a gente, o meu governo recusou terminantemente todos os pedidos para a concessão de vistos e quaisquer refugiados. Todos eles são seres humanos e o seu estatuto na vida, religião ou cor são
totalmente irrelevantes para mim. Sei que a minha mulher concorda com a minha opinião e eu estou certo que os meus filhos compreenderão e não me acusarão se, por dar vistos a todos e a cada um dos refugiados, eu for amanhã destituído do meu cargo por ter agido contra ordens que, em meu entender, são vis e injustas. E assim declaro que darei, sem encargos, sem custos, um visto a quem quer que o peça. O meu desejo é mais estar com Deus contra o homem do que com o homem contra Deus. É um exemplo fortíssimo este. É perceber que quando nós estamos numa situação complicada, os valores com valores, que não têm tanto a ver com os interesses imediatos e efêmeros que nos oferecem este mundo, devem ser prioritários. Então este aqui, o Aristides de Sousa Mendes, para nós é um exemplo que com esta força diz muito do valor da generosidade, da fraternidade e da lealdade perante a necessidade do nosso semelhante. E graças, certamente, a pessoas que, como esta, com estes valores bem firmes, a nossa diplomacia portuguesa, no momento, é muito apreciada internacionalmente. Mas isto trouxe consequências. Conta-se, e eu aqui não me certifiquei se é verdade ou não, que Sousa Mendes morreu na miséria material, sobrevivendo da caridade e da ajuda dos amigos. Então, como acender a luz dos nossos valores para nos aproximar do divino? Nós vamos aqui lembrar um capítulo do Evangelho, é o capítulo 15 de Lucas, versículos 8 e 9. São palavras de Jesus. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia? Varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Nós aqui, de alguma forma, está implícito um processo. Nós temos, para abrir a porta, para além de perceber que os valores são importantes, percebê-los em nós, e se nós somos esse valor ou se queremos esse valor ainda, e nesse sentido, depois de percebermos a importância dos valores, qual é o processo? Porque a gente, ok, os valores são importantes, e agora? Como é que eu faço? Então, primeiro temos que acender a candeia, né? Temos que usar a batata se for preciso, e no nosso íntimo ver o que é que eu preciso, o que é essencial, o que é dispensável, o que é que me enriquece, e procura. Ela varre, ela depois limpa. Isto não interessa, isto para mim é farelo, isto para mim é farinha para bolo, como nos sugeriu a imagem anterior. E depois ela não desiste, ela procura diligentemente até encontrar essa dracma, esse valor perdido. Reparem, basta um valor para pôr em causa a existência de muitos valores. O exemplo do Aristides de Sousa Mendes é um exemplo. Ele, se não tivesse o valor da generosidade em ação, o valor da dignidade pelos refugiados, não é? Não ia acontecer, por aí fora. Então nós, o que é que temos que fazer? Nós temos que aprender a peneirar, não é? Peneirar. E peneirar só é possível se vivermos com as resistências que este mundo nos oferece.
E percebermos que depois de nós peneirarmos, não é, a farinha, há de ficar alguma coisa que não importa, não interessa. E isso não vai fazer parte daquilo que eu me quero alimentar. E vou certamente focar-me naquilo que faz o bolo fofo e saboroso, que é aquela fininha fina, subtil, pouca coisa, a simplicidade. Então, chegados aqui, é necessário primeiro ter uma consciência de que valores existem. São valores, e isto é uma imensidão de valores, são valores individuais, são valores sociais, são valores morais, e esses, na verdade, são os que mais interessam trabalhar. E aqui surge, no fundo, uma proposta, que é nós, durante aí, sei lá, as próximas 2 semanas, nos propormos a fazer um exercício. Escrever uma carta para nós mesmos, para perceber que valores realmente eu não abdico perante todas as propostas que este mundo nos oferece. Que valores é que me animam? Que valores eu estou a silenciar, impossibilitando-me essa relação com o divino? Então, nós vamos depois, nesse processo de identificar os valores, nós vamos, nesse exercício, dar prioridade a 5 dos quais eu não abdico, seja qual for a proposta. 5. Nós temos aqui, por exemplo, o valor do amor, temos o valor da dignidade, da delicadeza, tantos outros. E isso pode determinar a resolução de muitos conflitos que nós vamos tendo no nosso percurso. E chegar a 2 também, a 2 prioritários. E perceber, levantar-se, ter sempre a dúvida, este valor é um valor que eu sou ou é um valor que eu quero? Porque se for um valor que eu sou, eu tenho que ter força para testemunhá-lo. E se for um valor que eu quero, eu não me posso, de algum modo, criticar-me por ser aprendiz desse valor. É muito natural que o testemunho não ocorra quando nós queremos enraizar esse valor na nossa vida íntima. E depois, nessa escrita, nessa carta dirigida a nós mesmos, como é que eu posso aprofundar ainda mais os valores que me definem? É porque, não sei, a gente às vezes diz que ama e na verdade, não, quer dizer, ama como? Já damos tudo relativamente àquilo que o amor nos propõe? Ou o amor que eu tenho é embrionário e isso ser uma mais-valia para eu seguir em frente e levantar voo? Eu quero ter esse valor ou eu quero ser esse valor? Então, e aqui entra os verdadeiros valores com valor. São os valores que professam a doutrina espírita, que são fundamentados no testemunho de Jesus Cristo. E um dos valores é a igualdade. Todos somos iguais. Não há privilegiados aos olhos de Deus. Amar ao próximo como a si mesmo. Trata os outros como gostaria de ser tratado. Não julgar e ser indulgente. Ser caridoso. Esquecer os defeitos que identificamos no outro e promover o que ele tem de positivo para se preencher de nova luz e com isso não se ocupar com aquilo que o deixa em baixo e nos deixa em baixo também. Perdoar sempre. O valor do perdão, que é tão difícil. O valor da reconciliação. Fazer o esforço possível
para se reconciliar com aqueles que ainda não experimentaram a dávida de serem amados. Quem não se sentir amado, é muito natural que seja violento, seja agressivo, seja motivo de divisão. E praticar o bem acima de todos os nossos interesses pessoais e imediatos. Estes são os nossos valores espirituais, digamos assim, morais, que temos que ter bem presente quando queremos tomar uma decisão que afete verdadeiramente a nossa vida e a vida dos outros. Como nós vimos no trecho do dracma perdido, não é? Ela encontrou o dracma e depois ela partilhou, não ficou com ele, ela partilhou, olha, eu nesta situação passei por isto, senti isto, o mesmo que tu sentiste, mas eu venci, se eu venci, tu também podes vencer. O caso do Gandhi, que gostava de chocolate e que deixou de o comer para dizer que é possível deixar de comer chocolate. E começamos a encerrar, não é? Com as palavras de Jesus, escritas por Marcos. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. E aqui convém ressaltar uma questão, que é, Jesus, quando nos diz isto, ele não recomenda que a alma humana, né, deva movimentar-se dos objetivos sem ganho, né? Não é isso, nós temos que ganhar. Ele salientou apenas com estas palavras que nós necessitamos conhecer verdadeiramente o que procuramos e que espécie de lucros nós almejamos e que fins a que se propõem as nossas atividades, a que fim, a quem sirvo. E ele afirma ainda com mais veemência: a palavra do Cristo é clara e insufismável. Ajuntai tesouros no céu. E nós sabemos quais são. Mais ou menos. São os primordiais. Aquilo que dá sentido à vida. Quando ele diz isto, ajuntai tesouros nos céus, ele diz que para acumularmos valores íntimos, para comungar a glória eterna. E depois sugere aqui um percurso. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia, tudo valores. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação nos recessos divinos da consciência, possui o roteiro celeste. Quem aplica os princípios redentores que abraça, acaba conquistando essa carta preciosa. E quem trabalha diariamente na prática do bem, vive amontoado de riquezas no cimo da vida. Então nós vamos fazer aqui agora uma síntese para terminar. Nós vimos que a prática dos nossos valores determinam a qualidade da nossa felicidade relativa neste mundo e a nossa qualidade de relação com o divino, a ponto de não mais sair aquelas flashes de luz entre as frinchas da porta que ainda estão fechadas, da porta que está fechada, mas que se entreabra e que deixe fluir essa entrega. Vimos que os valores podem ser como raízes ocultas, né? Que estão assim abaixo da terra e que são reservas que nós temos do divino dentro de nós e que qualificam os nossos pensamentos e os nossos sentimentos e que determinam a nossa motivação ou a nossa desesperação, a nossa satisfação ou insatisfação, autoconhecimento ou indiferença de nós mesmos e dos outros, e por aí vai. Portanto, se as nossas realizações baseadas nos valores estão de acordo com o divino,
a felicidade no amor nos tomará por arrebatamento mais cedo ou mais tarde. Pronto. É só. E já foi muito.